Ok. Bom, hoje são 23 dias de dezembro e o blog Pedras Verdes se encontra aqui no escritório do Dr. Edivaldo, um dos grandes advogados de Pedreiras, que recentemente participou de um júri aqui no dia 18 de dezembro de 2013, onde nós tivemos como acusados Francisco Carlos Teixeira, conhecido como Codó, o senhor Barroso e também a senhora Rocilda de Aguiar Sales. E o blog Pedras Verdes, após toda a conclusão desse julgamento, o blog está aqui e deseja ter aqui uma conversa com o doutor Edivaldo. Doutor Edivaldo, boa noite. Boa noite, Joaquim. Para mim é um prazer imenso recebê-los aqui no escritório para a gente falar sobre esse julgamento que ainda hoje repercute na cidade. O resultado desse julgamento, eu estou aqui à disposição dos senhores aqui para prestar os devidos esclarecimentos. Doutor Edivaldo, nós gostaríamos de saber qual a tese o senhor usou para a defesa da sua constituinte. Joaquim, a tese utilizada pela defesa da dona Rocilda, na defesa da dona Rocilda, foi a negativa de autoria. Quer dizer, nós discorremos sobre a tese de que em nenhum momento ela participou do evento, dos fatos que levaram à morte do seu marido. Ela não, em nenhum momento ela contratou agentes pistoleiros para isso, não idealizou. Enfim, não há nenhuma prova nos autos que a dona Rocilda tenha tido uma participação direta, quer como executora, quer como mandante. Doutor Edivaldo, então, com isso o senhor quer dizer que, em momento algum, a sua constituinte assumiu perante, digamos assim, a polícia civil, ao delegado ou à delegada, de ter mandado matar o seu esposo, o senhor Raimundo Davan? Boa pergunta. Em nenhum momento, isso não consta nos autos, essas declarações. Tanto na fase inquisitória, que é a fase da coleta de dados e informações lá na polícia, a dona Rocilda assumiu ou deixou indícios que ela teria participação na morte do seu marido. Teve a segunda audiência, ela foi ouvida pela segunda vez aqui no fórum, na face da instrução processual. Ela também manteve o seu depoimento, que não participou, não mandou matar o seu marido. E no dia do júri também, ela foi coerente em toda a fase do processo. Em nenhum momento ela desvirtuou, ou ela vacilou, não é vacilar na linguagem popular, não. É vacilar mesmo no sentido de ter certeza daquilo que está falando. Dizer coisa com coisa, né? Não dizer coisa com coisa. Hora dizer uma coisa, outra falar outra. Perfeitamente. E a dona Rocilda, ela foi coerente nos seus depoimentos prestados na polícia, prestados na fase da instrução processual e prestados no julgamento. O que a dona Rocilda diz, o que foi arrancado dela, é que ela contratou os serviços espirituais do seu Bruno Macumbeiro. Inclusive, ele até disse que nem gosta desse apelido, né, de Bruno Macumbeiro. Ele se intitula cientista, né? E cientista empírico. Eu o chamo de manipulador de ciências ocultas. A dona Rocilda diz que o contratou porque justamente a vida conjugal dela não vivia bem nos últimos anos. Ela vinha enfrentando uma série de dificuldades com o marido, mas aquilo era natural. Eles se desentendiam, passavam uns 2, 3 dias bicudo um com o outro, mas hoje qual é o casal que não tem desentendimentos? Tanto é que o filho da dona Rocilda, que é filho do seu Raimundo Davan também, da vítima, que era gente boa, diga-se de passagem, também foi ouvido, tanto na polícia como no dia do julgamento. E ele mesmo disse que os pais tinham desentendimentos normais e que a mãe dele não seria capaz de uma crueldade dessa. Então, o que tem contra a dona Rocilda, eu vou te dizer o que tem contra a dona Rocilda. São depoimentos
dos acusados na fase da polícia. Depoimento do Bruno, do Codó e do Barroso. Que a gente vê que é uma coisa arranjada, coisa montada. Que grande parte desses depoimentos foram desacompanhados de advogado. Eles foram presos nas suas residências 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. A polícia chegou, falou botando a arma em cima deles. Já começou a tortura dentro da casa deles. Chegaram, montaram toda uma peça investigadora e disse: agora assina. Essas são as acusações que tem contra a dona Rocilda. Que estava, ela, sim, tem a assinatura lá do doutor Haroldo, mas ela mesma em si, ela disse que não foi torturada, mas foi muito pressionada. Mas ela não assumiu. Ela não disse que mandou matar o marido dela. Agora, os outros dizem, mas diz a troco de pancada. E através de tortura, Joaquim, a gente confessa até o que não fez. Olha, a presidente Dilma Rousseff é uma mulher preparada. Eu não sei se você se recorda desse depoimento dela perante o Senado, quando ela chegou a dizer essa frase, que mediante tortura a gente confessa até o que não fez. O Zé Ramalho fala numa música que na tortura toda a carne se trai, né? Quer dizer, você diz até o que você não fez, não é isso? Perfeitamente. E os acusados repetiram, tanto o Barroso como o Codó. O Bruno, que foi ouvido também como testemunho no dia do julgamento, dia 18, diz que foi torturado, cruelmente torturado. Doutor Edivaldo, por que o senhor não fez a defesa dos 3 e só da dona Rocilda? Olha, Joaquim, boa pergunta também, porque inclusive já me perguntaram por que a dona Rocilda foi absolvida e os outros foram condenados, por que eu não... Já que eu consegui a absolvição da dona Rocilda, por que eu não consegui a absolvição dos outros 2 acusados? Primeiro, eu fui constituído, fui contratado pela dona Rocilda. Os outros 2 tinham seus respectivos advogados. O Codó, o Francisco Carlos Teixeira, foi defendido pela Defensoria Pública, o doutor Vitor Hugo e a doutora Viviane, que também fez um brilhante trabalho na defesa do Codó. Mas o Codó, ele é réu confesso. Ele assume tanto na fase inquisitória, como na fase da instrução processual perante o juiz, o promotor, tudo, e assumiu no dia do julgamento. E o Barroso também tinha advogado constituído durante o processo. Agora, no dia do julgamento é que ele não tinha, mas foi nomeado um defensor dativo, que também foi encarregado da defesa dele, que a tese usada pelo advogado do Barroso foi a do Barroso, não. Eu estou confundindo aqui. Francisco Carlos. O Francisco Carlos foi nomeado defensor dativo. E o Barroso teve a defesa sob a responsabilidade da Defensoria Pública, dos 2 defensores, o doutor Vitor Hugo e a doutora Viviane. Então, a tese da Defensoria Pública para o Barroso foi a negativa de autoria. E a do Codó foi a legítima defesa e desclassificar para homicídio simples. Porque, segundo ele lá, o Codó chegou a ter um desentendimento com o senhor Raimundo Davan dias antes. Agora, se isso é verdade ou não, aí não cabe a mim aqui dizer se é verdade, até porque eu não fui advogado deles, não fui responsável pela defesa deles. Doutor Edivaldo, até então acontecer esse júri, o que a população tinha em mente era de que realmente a dona Rocilda tinha mandado matar, né? Digamos assim, na visão popular, independente de uma pessoa leiga ter acesso ao inquérito ou não. E ela foi absolvida, né? O senhor teve essa capacidade de absolvê-la. No outro dia, a imprensa, de um modo geral, aonde você andava na cidade, nos bares, restaurantes, nas feiras, encontros de confraternização, o que se ouvia era a insatisfação da população por querer ver a dona Rocilda presa, dela ter sido condenada. Aí eu lhe pergunto, qual a repercussão, de que forma você vê essa questão? Como você se sente por ter sido
o advogado responsável pela absolvição da mesma? Joaquim, é o seguinte, a insatisfação realmente é grande. Eu tive oportunidade no dia seguinte de ligar o rádio no programa da Tribuna e eu ouvi diversos telefonemas. E eu não sei porque as pessoas não se identificavam. Então eu não sei nem se eu deveria falar sobre isso, né? Mas eu acho que se eu estou insatisfeito com uma determinada situação e eu vou para o rádio, vou para a televisão, para um meio de comunicação público como o rádio, de muita audiência, e vou externar o que penso e não me identifico. Mas eu respeito o ponto de vista de cada um. Olha, em primeiro lugar, a insatisfação foi grande, tendo em vista a falta de informação. Eu costumo dizer o seguinte, Joaquim, que eu não desejo para ninguém, para qualquer cidadão, acusado de uma conduta antijurídica, de uma conduta ilícita, passar pelo que a dona Rocilda passou. Porque infeliz do cidadão ou da cidadã, acusado de uma conduta dessa, que entrar pela porta da delegacia, ele nunca mais será o mesmo. Mesmo provando a sua inocência, mesmo sendo absolvida como a dona Rocilda foi. Porque se tivesse prova contra ela teria sido condenada como os outros foram condenados. Ela vai levar para o resto da vida uma ferida que jamais cicatrizará. Porque a sociedade é implacável. A sociedade não perdoa. A sociedade não esquece. Ela sempre será vista como uma mulher que mandou matar o marido. Agora, por quê? No dia que ela foi presa, só foi ouvido o delegado, os investigadores, após em seguida o Ministério Público. Por quê? Porque lá na delegacia, que chama fase inquisitória, lá não tem aquilo que se chama o princípio do contraditório. Lá só vai responder. Lá tu não tem direito de defesa. Então, um cidadão que é acusado de uma conduta dessa, nessa fase inquisitória, já está condenado. Mesmo que o cidadão tenha conhecimento sobre os seus direitos, digamos, mesmo. Eu não sou advogado, mas eu conheço as leis. Isso aí lá não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você pode até conhecer e ser acompanhado de um advogado, para você não ser torturado. Para isso, porque ele também seria muita incompetência, eles poderiam torturar na frente do seu advogado. Então, mas mesmo assim o advogado não tem o direito de lhe fazer perguntas. Você apenas vai se limitar a responder o que eles lhe perguntarem. Ou, na maioria das vezes, como a gente sabe como funciona o serviço de inteligência da nossa polícia, já diz assim, olha, tu vai assinar aqui o que a gente quer. Edivaldo, uma coisa puxa a outra. O Ministério Público, que se apresenta como uma instituição que tanto defende o cidadão, sabe disso? Olha, é evidente que sabe. Agora, por exemplo, quem vai denunciar? Quem vai representar? Na maioria, uma coisa, Joaquim, é você dar uma declaração dessa que foi torturado, que você é cidadão. Agora, outra coisa é quem tem um currículo de crime nas costas. Como eles disseram, o Codó disse lá no dia. Quando eles dizem, olha, eu vou precisar de um advogado. Que advogado o quê, vagabundo? Aqui, uma mentira nossa vale mais do que 10 verdades suas. Doutor, quer dizer que quem tortura é tão criminoso como a pessoa que está sendo acusada, né? Com certeza, com certeza. Joaquim, eu confiaria nesses depoimentos que acusam a dona Rocilda, eu poderia dar um voto de credibilidade neles, se lá na delegacia, no momento em que estivesse sendo interrogados, o seu Codó, o seu Barroso, o seu Bruno, não sei quem quer que seja, se lá estivesse um representante do Ministério Público. Porque aí eu confio neles.
No Ministério Público eu confio, porque eles não permitem, eles não toleram esse tipo de situação. Mas 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, os caras dentro de uma viatura, andando para cima e para baixo, tem advogado lá dentro com os acusados, para não ser torturado? Não tem. Tem representante do Ministério Público lá dentro? Também não tem. Então, tanto o Barroso como o Codó e o Bruno, apanhou muito mais do que a macaco para conhecer dinheiro. Você acha que a dona Rocilda também ela passou por esses constrangimentos? Eu perguntei para ela, ela disse que ela não apanhou, viu? Mas que de ameaças, porque a violência, ela não é só a violência física. Tem a violência psicológica. É a violência psicológica. Você vai assinar o que está aqui. Tem declarações lá que ela diz que nunca disse isso na vida dela. Mas já estava tudo montado. Certo. Doutor Edivaldo, foi o júri da sua vida? Foi. Te confesso que nesses 20 e poucos anos de advocacia já fiz muito júri por esse Maranhão. Fiz júris até fora do estado do Maranhão. Então foi o seu milésimo gol. Foi o meu milésimo gol. Foi o júri da minha vida. Dado a repercussão, a complexidade do júri, do julgamento. É um júri um processo onde tem 6 acusados e 3 foram julgados agora, e a gente conseguir a absolvição da pessoa que está posta no processo como mandante. Realmente foi o júri da minha vida. Doutor Edivaldo, se o senhor fosse convidado por uma TV, por uma rádio, um programa para falar hoje, a nível de Pedreira, sobre essa questão, o senhor iria? Na presença de, digamos assim, pessoas que pudessem lhe fazer mais perguntas, coisas que de repente o blog não teve assim a capacidade de usar uma linguagem mais aprofundada, digamos assim, uma linguagem jurídica. O senhor teria coragem de participar de um programa onde as pessoas pudessem ligar e perguntar alguma coisa? Com certeza, contanto que ligasse e se identificando. Né? É muito fácil a gente ficar por trás de uma cortina tirando pedras. Né? Mesmo que o João dissesse que era Maria, né? Não importa ele se identificar. Mas pode, conforme a minha agenda aí, a gente pode agendar para isso. Doutor Edivaldo, nós queremos agradecer pela sua atenção, por ter nos recebido aqui no seu escritório, e fica aberto aqui para as suas considerações finais. Joaquim, as minhas considerações finais, eu gostaria de falar justamente a questão sobre a visão que a sociedade tem do advogado. O advogado ele é visto como, na sua grande maioria, ele é visto como um mercenário. E, no entanto, não é isso. O advogado ele é peça fundamental em qualquer sociedade democrática. Sem advogado, não há justiça. E sem justiça, não há democracia. Não se permite, o nosso sistema jurídico, nosso sistema penal, não admite quem quer que seja ser julgado sem ter direito à plenitude de defesa. Não é só ter direito a uma ampla defesa. A defesa ela tem que ser plena. Por exemplo, algum acusado vai a julgamento e no entanto, ele comparece sem o seu devido patrono, sem o seu devido defensor. O juiz, no momento, nomeia um defensor e abre um prazo para que o defensor tenha conhecimento do processo e marca nova data de julgamento. Mesmo que esse defensor, embora presente, mas ele não tenha habilidade técnica de fazer uma defesa eficiente, é o que se chama a questão da plenitude de defesa, o juiz, de ofício, se ele for condenado, o juiz de ofício decreta a nulidade desse julgamento e marca outro julgamento, porque o cidadão
não teve uma defesa eficaz, não teve uma defesa eficiente. Então vejam só que isso é um princípio constitucional, quer dizer, é a plenitude de defesa. Então, por mais que queiram pichar a imagem do advogado, que o advogado é isso, defende criminosos cruéis, não, ele está lá na Constituição. Ele não pode ser acusado e julgado sem defesa.